Aula 6. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Unidades de conservação e a preservação da biodiversidade. Nono ano do ensino fundamental, anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre as unidades de conservação. Você vai compreender por que algumas áreas naturais recebem proteção especial e como essa proteção contribui para preservar a biodiversidade. Também vai conhecer diferentes tipos de unidades de conservação e alguns exemplos localizados no estado de São Paulo. Áreas protegidas não existem apenas para manter paisagens bonitas. Elas ajudam a conservar espécies, hábitats, nascentes, solos, florestas e outros elementos essenciais para o funcionamento dos ecossistemas. Esses espaços também podem contribuir para a qualidade de vida das comunidades humanas. Ao final desta aula, você compreenderá por que proteger a natureza também significa proteger recursos importantes para o presente e para as próximas gerações. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar as unidades de conservação. Também vai compreender o papel de instituições responsáveis pela administração e pela conservação dessas áreas. Entre elas está o Instituto Florestal, ligado historicamente à pesquisa, ao manejo e à proteção de áreas naturais. Outro conteúdo importante será a relação entre as unidades de conservação e a preservação da biodiversidade. O primeiro objetivo é reconhecer a importância dessas áreas para proteger espécies e ecossistemas. O segundo objetivo é compreender a importância do trabalho de administração, fiscalização, pesquisa e conservação realizado nas unidades protegidas. Para começar, áreas de preservação. Áreas naturais podem abrigar uma grande variedade de espécies. Elas também desempenham funções essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas. Uma floresta, por exemplo, pode proteger o solo, conservar a água, influenciar o clima local e servir de habitat para muitos seres vivos. Algumas áreas recebem proteção especial para que continuem cumprindo essas funções ao longo do tempo. Imagine o que pode acontecer quando um ambiente natural não possui regras ou cuidados específicos. Esse ambiente pode sofrer desmatamento, poluição, caça, pesca predatória e ocupações inadequadas. Como consequência, pode ocorrer perda de espécies e desequilíbrio dos ecossistemas. A degradação também pode comprometer o solo, a água, o clima local e a capacidade de recuperação do ambiente. A Serra do Japi, em Jundiaí, é um exemplo de área que abriga espécies da Mata Atlântica e possui grande importância ambiental. Unidades de conservação. As unidades de conservação são áreas definidas pelo poder público para proteger ambientes naturais com características importantes. Elas também são chamadas pela sigla UCS. O principal objetivo dessas áreas é proteger a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas. Biodiversidade é a variedade de seres vivos, de genes e de ecossistemas presentes em uma região. Nas unidades de conservação também podem ocorrer pesquisas científicas. Essas pesquisas ajudam a conhecer as espécies, acompanhar mudanças ambientais e desenvolver estratégias de proteção. Algumas unidades permitem atividades de educação ambiental e lazer. Essas atividades precisam acontecer de forma controlada, sem prejudicar a natureza. O Parque Estadual da Serra do Mar é um exemplo importante. Ele abrange áreas de diversos municípios e conecta remanescentes da Mata Atlântica. Essa conexão facilita a conservação de espécies e de seus ambientes. Características das unidades de conservação. As unidades de conservação ajudam a proteger o patrimônio ambiental brasileiro. Isso significa conservar espécies, hábitats e serviços ecossistêmicos. Serviços ecossistêmicos são benefícios que os ecossistemas oferecem à sociedade. Entre eles estão a produção e a conservação da água, a proteção do solo, a regulação do clima e a polinização. As unidades de conservação também contribuem para o uso sustentável dos recursos naturais. O uso sustentável é a utilização responsável dos recursos da natureza. Nesse tipo de uso, os recursos são aproveitados sem comprometer sua disponibilidade para as próximas gerações. Essas áreas também são importantes para proteger animais ameaçados de extinção. Um exemplo é o mico-leão preto, um primata encontrado no território paulista e que enfrenta riscos de desaparecimento. Proteger seu habitat aumenta as possibilidades de sobrevivência e recuperação da espécie. Tipos de unidades de conservação. A Lei nº 9.985, do ano 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Esse sistema é conhecido pela sigla SNCU. As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é formado pelas unidades de proteção integral. O segundo grupo é formado pelas unidades de uso sustentável. Essa divisão considera as atividades que podem ser realizadas em cada local.
Nas unidades de proteção integral, a preservação é a prioridade e o uso direto dos recursos naturais é bastante limitado. Nas unidades de uso sustentável, busca-se equilibrar a conservação com a utilização responsável de alguns recursos. O Parque Nacional da Serra da Capivara é um exemplo de unidade de proteção integral. A Floresta Nacional do Tapajós é um exemplo de unidade de uso sustentável. Unidades de proteção integral. As unidades de proteção integral têm como objetivo preservar o meio ambiente por meio do uso indireto dos recursos naturais. O uso indireto significa aproveitar os benefícios da natureza sem retirar ou consumir diretamente seus recursos. A contemplação da paisagem, a pesquisa científica e a educação ambiental são exemplos de uso indireto. Nessas unidades, existem restrições a atividades que possam causar impactos negativos. Em geral, são permitidas apenas ações compatíveis com a conservação ambiental. Entre elas estão a pesquisa científica, a educação ambiental e o turismo ecológico controlado. A trilha da Jaguatirica, no Parque Estadual da Cantareira, é um exemplo de local em que a visitação precisa seguir regras de proteção. Essas regras ajudam a reduzir danos à vegetação e à fauna. Tipos de unidades de proteção integral. Existem diferentes tipos de unidades de proteção integral. A estação ecológica é destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas. A visitação pública costuma ser restrita. A reserva biológica é voltada à proteção integral da fauna e da flora. Nela, são permitidas principalmente atividades de pesquisa científica. Os parques nacionais, estaduais e municipais são destinados à preservação de ecossistemas. Eles podem permitir pesquisa científica, educação ambiental e visitação pública para turismo ecológico. O monumento natural protege áreas com características naturais únicas. Seu objetivo é manter a integridade dessas formações. O refúgio de vida silvestre garante condições para a sobrevivência de espécies da fauna e da flora. Nele, também podem ocorrer atividades de manejo e pesquisa. Proteção integral. O principal objetivo das unidades de conservação de proteção integral é garantir a preservação do meio ambiente por meio do uso indireto dos recursos naturais. Permitir o uso sustentável dos recursos pelas comunidades locais não é o principal objetivo dessa categoria. Essa característica está mais relacionada às unidades de uso sustentável. Na proteção integral, as atividades humanas são mais limitadas. A prioridade é conservar os ecossistemas, as espécies e os processos naturais. Unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de uso sustentável buscam equilibrar a preservação ambiental com o uso responsável dos recursos naturais. Nessas áreas, determinadas atividades humanas podem ocorrer. Elas precisam seguir regras que evitem a degradação do ambiente. Essas unidades também podem permitir que comunidades tradicionais mantenham práticas culturais e econômicas de maneira sustentável. Entre as atividades possíveis estão a pesquisa científica, o manejo florestal sustentável, a agricultura de subsistência e o ecoturismo. A agricultura de subsistência é voltada principalmente para atender às necessidades da própria comunidade. O manejo florestal sustentável utiliza produtos da floresta de forma planejada, respeitando a capacidade de recuperação do ambiente. A Área de Proteção Ambiental Capivara-Monos foi a primeira unidade de conservação de uso sustentável do município de São Paulo. Tipos de unidades de conservação de uso sustentável. A área de proteção ambiental permite diversas atividades. Essas atividades precisam ser compatíveis com a conservação ambiental. A Floresta Nacional é voltada ao uso sustentável dos recursos florestais e à pesquisa. A Reserva Extrativista atende populações que vivem do extrativismo e da pesca artesanal. Extrativismo é a retirada controlada de produtos naturais, como frutos, sementes, fibras e outros recursos. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável busca harmonizar conservação ambiental e sustentabilidade econômica local. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada destinada à proteção ambiental. Nela podem ocorrer atividades como ecoturismo e pesquisa científica. A principal diferença entre essas categorias está na forma como cada área organiza a conservação e o uso dos recursos. Unidades de conservação marinhas. Também existem unidades de conservação marinhas. Elas foram criadas para proteger a biodiversidade dos ambientes costeiros e oceânicos. Essas unidades podem preservar recifes, manguezais, ilhas e outros ecossistemas. Os manguezais, por exemplo, servem como locais de alimentação e reprodução para diversas espécies. Os recifes também abrigam uma grande variedade de organismos. Um exemplo é a Área de Proteção Ambiental Marinha Litoral Centro.
Ela foi criada em 2008. Essa unidade protege áreas costeiras e marinhas de 8 municípios da Baixada Santista, no estado de São Paulo. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos também protege ambientes subaquáticos e a biodiversidade marinha. Na prática, criação de unidades de conservação. A criação, a implantação e a consolidação das unidades de conservação contribuem para preservar ecossistemas naturais. Elas também ajudam a proteger espécies ameaçadas de extinção. Outro benefício é a promoção do desenvolvimento sustentável. A criação dessas áreas pode valorizar o conhecimento e a cultura de populações tradicionais. Uma unidade de conservação pode ser criada por iniciativa do poder público. Isso ocorre quando é identificada a necessidade de proteger uma área com importância biológica, cultural ou paisagística. A criação também pode ocorrer por iniciativa da sociedade. Isso pode acontecer quando a proteção da área ajuda a garantir a subsistência de comunidades que dependem dos recursos naturais. A criação de uma unidade não consiste apenas em marcar uma área no mapa. É necessário planejar, estabelecer regras, fiscalizar, realizar pesquisas e acompanhar o estado de conservação do ambiente. Na prática, efeitos das unidades de conservação. A criação de unidades de conservação pode gerar efeitos ambientais diretos. 2 exemplos são a redução do desmatamento e a proteção de espécies e nascentes. Essas áreas também podem favorecer a recuperação da vegetação. Programas de educação ambiental desenvolvidos nas unidades ajudam a modificar comportamentos. Eles podem incentivar a separação de resíduos, o uso consciente da água e a valorização da biodiversidade. Esses programas ajudam as pessoas a compreender que suas escolhas cotidianas afetam o ambiente. As unidades de conservação também contribuem para o bem-estar das comunidades humanas. Elas protegem recursos essenciais, como água, vegetação e solo. Também podem promover educação, turismo sustentável, geração de renda e fortalecimento das culturas tradicionais. Conservar a natureza e melhorar a qualidade de vida não são objetivos opostos. Quando há planejamento, essas 2 metas podem caminhar juntas. Unidades de conservação em São Paulo. O estado de São Paulo possui diferentes unidades de conservação. Conhecer esses exemplos ajuda a valorizar o patrimônio natural. Também permite compreender como essas áreas contribuem para o equilíbrio ecológico e para o bem-estar das futuras gerações. O Parque Estadual do Jaraguá é um exemplo, localizado no município de São Paulo. Sua vegetação protege espécies e conserva parte importante da paisagem natural da região. As unidades paulistas incluem parques, florestas, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental e reservas de desenvolvimento sustentável. Cada categoria possui objetivos e regras específicos. Exemplos de parques e florestas estaduais. Entre os parques estaduais de São Paulo estão o Parque Estadual da Cantareira e o Parque Estadual do Jaraguá. Também estão o Parque Estadual da Serra do Mar e o Parque Estadual do Rio Turvo. Outros exemplos são o Parque Estadual de Ilhabela e o Parque Estadual de Campos do Jordão. A lista também inclui o Parque Estadual Carlos Botelho. Outro exemplo é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, conhecido pela sigla PETAR. Entre as florestas estaduais está a Floresta Estadual de São Paulo, também conhecida como Horto Florestal. Também existem as florestas estaduais de Pederneiras, Assis, Angatuba, Avaré e Piraju. Esses exemplos mostram que a proteção ambiental pode ocorrer em diferentes regiões e paisagens do estado. Outros exemplos de unidades paulistas. Entre as reservas biológicas estão a Reserva Biológica de Paranapiacaba e a Reserva Biológica da Serra do Japi. Entre as áreas de proteção ambiental estão a APA da Serra do Mar e a APA da Várzea do Tietê. Também estão a APA Capivarimonos, a APA do Sistema Cantareira e a APA de Itupararanga. Outro exemplo é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Barreiro e Anhemas. Essas unidades apresentam diferentes formas de proteção. Algumas priorizam a preservação integral, outras combinam a conservação com atividades humanas sustentáveis. Parque Estadual da Serra do Mar. O Parque Estadual da Serra do Mar é a maior unidade de conservação de proteção integral do litoral brasileiro. Ele se estende por diversos municípios. O parque forma um importante corredor ecológico que conecta áreas remanescentes da Mata Atlântica. Corredor ecológico é uma faixa de vegetação que conecta áreas naturais. Essa conexão permite o deslocamento dos animais e facilita a dispersão de sementes. Ela também reduz o isolamento entre populações de uma mesma espécie. A preservação do Parque Estadual da Serra do Mar contribui para o clima local. Também protege o solo e conserva recursos hídricos que abastecem regiões metropolitanas.
O parque abriga espécies ameaçadas, como o macaco-prego, a preguiça e a anta. Por isso, ele desempenha um papel importante na conservação da fauna e da flora nativas. Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. O Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira é conhecido como PETAR. Ele está localizado nos municípios de Apiaí e Iporanga. O parque possui quase 36 mil hectares. Nessa área, existem mais de 400 cavernas. O PETAR protege remanescentes da Mata Atlântica. Também contribui para conservar espécies endêmicas e ameaçadas. Uma espécie endêmica ocorre naturalmente apenas em determinada região. Os rios subterrâneos e as cavernas do parque têm papel importante na recarga de aquíferos. Aquíferos são formações subterrâneas capazes de armazenar água. Essa água também pode contribuir para o abastecimento das comunidades locais. Assim, proteger as cavernas e os rios subterrâneos também significa proteger recursos hídricos. Estação Ecológica da Jureia Itatins. A Estação Ecológica da Jureia Itatins abriga um dos trechos mais preservados de Mata Atlântica do país. Ela está localizada no município de Peruíbe, no litoral paulista. A área reúne diferentes ecossistemas. Entre eles estão florestas tropicais, manguezais, restingas e costões rochosos. As restingas são formações vegetais associadas a terrenos arenosos próximos ao litoral. Os costões rochosos são ambientes costeiros formados por rochas. Essa estação ecológica protege espécies raras e endêmicas. Também contribui para a conservação da biodiversidade, da qualidade da água e do equilíbrio dos ecossistemas. Área de Proteção Ambiental Capivare Monos. A Área de Proteção Ambiental Capivare Monos está localizada na zona sul do município de São Paulo. Ela protege mananciais e remanescentes da Mata Atlântica. Mananciais são locais onde a água se origina ou fica armazenada. A região também abriga comunidades tradicionais, como os Guarani-Mbia. Nessas comunidades são desenvolvidas práticas sustentáveis. Entre elas estão a agricultura orgânica e o ecoturismo. A área contribui para integrar a proteção da natureza com o desenvolvimento local. Esse exemplo mostra que conservar um ambiente não significa necessariamente retirar todas as pessoas do local. Em unidades de uso sustentável, é possível conciliar atividades humanas e preservação, desde que existam regras e manejo responsável. Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos Quilombos de Barra do Turvo. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos Quilombos de Barra do Turvo está localizada no Vale do Ribeira. Ela foi criada para proteger comunidades quilombolas tradicionais. Entre essas comunidades estão Ribeirão Grande, Terra Seca, Cedro e Pedra Preta. Nesses territórios, as práticas culturais e os conhecimentos tradicionais fazem parte da conservação ambiental. As atividades econômicas precisam respeitar os limites dos ecossistemas. A agricultura sustentável e outras formas responsáveis de utilização dos recursos podem contribuir para a subsistência das famílias. Ao mesmo tempo, ajudam a manter a vegetação, a água e a biodiversidade. Esse exemplo demonstra que a conservação também envolve o respeito aos modos de vida e à história das comunidades tradicionais. Administração e conservação das unidades. A proteção de uma unidade de conservação depende de planejamento e administração. É necessário realizar pesquisas, monitorar espécies, cuidar das trilhas, prevenir incêndios e combater atividades ilegais. Também é preciso organizar a visitação e desenvolver ações de educação ambiental. Instituições ambientais e equipes técnicas exercem funções importantes nesse trabalho. O Instituto Florestal teve atuação histórica na pesquisa e na gestão de áreas naturais no estado de São Paulo. O conhecimento científico produzido nesses espaços auxilia na tomada de decisões. Administrar uma unidade significa equilibrar diferentes necessidades. É preciso proteger os ecossistemas, respeitar as comunidades e garantir que as atividades permitidas não causem degradação. A existência de leis é importante, mas sua aplicação depende de fiscalização, recursos, profissionais e participação social. Conservação e comunidades tradicionais. As comunidades tradicionais podem possuir conhecimentos construídos ao longo de muitas gerações. Esses conhecimentos envolvem o uso de plantas, o cultivo de alimentos, a pesca, o reconhecimento dos ciclos naturais e o cuidado com o território. Valorizar essas práticas pode fortalecer a conservação. Isso acontece quando elas são realizadas de modo compatível com a capacidade de recuperação dos ecossistemas. A proteção ambiental também pode melhorar a qualidade de vida das comunidades. Ela pode garantir água de melhor qualidade, conservar o solo e favorecer atividades sustentáveis. Também pode criar oportunidades ligadas à pesquisa, à educação ambiental e ao ecoturismo. Conservar depende das ações das instituições públicas, das comunidades e de cada pessoa.
As escolhas cotidianas também fazem parte dessa responsabilidade. Encerramento. Com suas palavras. Nesta aula, você estudou o que são unidades de conservação. Essas áreas são criadas para proteger ambientes naturais, espécies e processos ecológicos. Elas também conservam serviços ecossistêmicos essenciais. Entre esses serviços estão a proteção da água, do solo e do clima. As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos. As unidades de proteção integral priorizam a preservação e permitem principalmente o uso indireto dos recursos. As unidades de uso sustentável buscam equilibrar conservação e utilização responsável da natureza. A proteção dessas áreas pode reduzir o desmatamento, conservar nascentes e proteger espécies ameaçadas. Também pode favorecer pesquisas científicas, educação ambiental e turismo sustentável. Para as comunidades próximas, essa proteção pode melhorar a qualidade de vida. Ela também pode garantir recursos naturais equilibrados e fortalecer culturas tradicionais. Agora, revise as ideias principais. O que é uma unidade de conservação? Qual é a diferença entre proteção integral e uso sustentável? O que significa o uso indireto dos recursos naturais? Como as unidades de conservação protegem a biodiversidade? Por que os corredores ecológicos são importantes? Como a conservação pode beneficiar as comunidades humanas? As unidades de conservação mostram que preservar a natureza também significa cuidar da água, do solo, do clima, das espécies e das pessoas. Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!